Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Off Topic. E não sei se você já viu os vídeos anteriores desse projeto, mas aqui nós não vamos falar sobre cubos mágicos, vamos ter vídeos aqui de outros temas. Mas fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te falar que o cubo mágico está relacionado sim a esse tema. E qual que vai ser o tema de hoje do projeto Off Topic? Bom, se você já assistiu o vídeo lá de propaganda, hoje nós vamos falar sobre Death Note, essa obra-prima impecável. E eu, como um grande fã da obra, já assisti o anime acho que umas 5 vezes, os filmes e tenho a coleção completa aqui de mangá. Então vamos fazer aqui um rápido tour. Se você nunca ouviu falar em mangá na vida, o que é um mangá? Nada mais é do que uma história em quadrinhos feitos no Japão. Aqui no Brasil nós damos o nome de história em quadrinhos, ou até mesmo de gibi, se for da Turma da Mônica, por exemplo. Lá eles têm o nome de mangá. Então, algumas características aqui do mangá. Você inicia a leitura pelo contrário, aqui ó, da direita para a esquerda. E aqui nas páginas também, ó, você começa a ler por aqui nesse sentido. E diferente dos quadrinhos ocidentais, tirando aqui a capa, o mangá inteiro é em preto e branco, né, em tons de cinza. Esse daqui tá um pouco amarelado, porque essa coleção que eu tenho é desde 2009 lá. Olha só, quadrinho da JBC, olha só o preço do mangá, R$10,90, porque ele é de 2009. Hoje em dia deve estar custando 20 ou 30 reais. Então eu tenho a coleção completa aqui, ó, os 12 volumes originais e o 13º volume, que é o How to Read. E eu poderia fazer um pequeno tour aqui, mas não tem muita graça, né? Ó, nas páginas aqui nós temos os Shinigamis, ó, nós temos algumas artes conceituais. Mas eu vou aproveitar o resto do vídeo aqui para contar um pouco sobre o que é essa história e por que ela é tão fantástica. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar muitos spoilers aqui não. Então nessa história nós acompanhamos a trajetória aqui do Light Yagami. Ele é um estudante japonês que ele está vivendo a sua vida normalmente. Acho que ele não resolve o cubo mágico. Mas ele está lá vivendo a sua vida normalmente, ele está um pouco cansado, né? O primeiro capítulo, ele se chama Tédio. Ele está muito entediado com a sua vida, ele vê que o mundo é um lugar de muitos problemas. E quando ele está na sua caminhada lá em direção, acho que o Parque da Vila Prudente, é um parque lá do Japão, equivalente ao Parque da Vila Prudente que nós temos aqui no Brasil. Cai do céu um caderno. E ele vai pegar esse caderno estranho, né? Tá caindo do céu um caderno, o que é? Chuva, é meteoro, é cocô de pombo? Não, é um caderno mesmo, um caderno todo preto, escrito Death Note. Ele pega, lê lá nas primeiras páginas, tá escrito assim que se você escrever o nome de uma pessoa nesse caderno, essa pessoa morre. E ele meio desconfiado, né? Ele é um estudante muito inteligente, né? Deve saber todos os algoritmos do Square One, principalmente aqueles de paridade. Ele duvida daquilo. Bom, é um caderno que você escreveu o nome de alguém e a pessoa vai morrer. Isso não faz sentido. Aí ele vai lá pra casa dele, liga a TV. Pode ser que ele queria assistir da Atena, programa do Ratinho, sei lá, Big Brother. Não, ele liga a TV, começa a passar um noticiário. É um programa policial equivalente ao da Atena lá, aquele Cidade Alerta. Esses programas aí onde tem morte direto, né? Ah, nego mata a mãe, nego mata a família, mata os amigos. É assalto, tragédia. Programa de tragédia, beleza? Então ele liga lá no programa do Datena, tá a foto de um camarada lá que tá fazendo um sequestro numa escola. Então, nosso querido Light Yagami tira uma caneta, escreve o nome do camarada no caderno e o camarada morre de ataque cardíaco. Essa é a premissa da história, tá? Eu não tô dando muito spoiler não. Olha aqui ó, o nome Tédio, ó. Inclusive é o nome aqui do primeiro volume. Pode ficar tranquilo que isso acontece no primeiro episódio do anime e aqui nos primeiros capítulos do mangá. Então olha só, o Light Yagami ele tem uma máquina de matar à distância. Ele consegue matar quem ele quiser, ele só precisa saber o nome da pessoa e do rosto. Então Light Yagami ele decide que ele vai fazer a justiça aí no planeta. Na opinião dele, o nosso sistema judiciário não funciona muito bem, né? A polícia não consegue combater muito bem o crime. Isso que ele mora no Japão, imagine se ele morasse no Brasil. Ó, a arte conceitual aqui, ele com uma foice, né? Ó, parece um Pike lá do Prison Tale, simbolizando aí a morte. Então em seguida ele recebe a visita aqui do Shinigami Ryuko, que ele é um deus da morte. Ele é como se fosse um tutor, digamos assim, do Raito, né? Tutor não é muito bem a palavra, mas ele é uma pessoa que vai acompanhar aí. Ele não é o dono original do caderno, mas ele explica por Raito, né, que esse caderno estava na posse dele. E assim como o Light Yagami estava entediado aqui do nosso mundo,
O Ryuko também estava entediado lá no mundo dele, no mundo dos Shinigamis. Então ele decidiu derrubar esse caderno aí na Terra, né? Ele jogou lá numa espécie de um portal, que ele tinha a visão do nosso mundo, lá no mundo do Shinigami. Esse mundo do Shinigami é tipo meio que um paraíso, meio que um inferno, assim, é um outro plano espiritual. Então ele consegue observar o mundo humano desse outro plano, jogou um caderno de lá, o caderno caiu na Terra e o Light foi a pessoa aí que pegou esse caderno. Então vamos lá, ó. A história tem 12 volumes, tá? Eu não contei nem metade aqui desse primeiro volume. Então é isso, a história é isso. Um estudante que tem uma máquina de matar na mão. Não, pessoal, esse é o começo do começo. Death Note é fantástico porque ele é uma obra que vai questionar o significado de justiça. O que é certo, o que é errado na nossa sociedade. Na verdade, esse vídeo aqui é só mesmo para eu fazer uma breve apresentação, mas eu já estou pensando em fazer um outro vídeo bem longo, com mais de 30 minutos de duração, falando a minha opinião total da obra, fazendo a comparação dos mangás com o anime. Enfim, só que esse vídeo vai dar muito trabalho para fazer. Quem sabe em maio eu tiro esse projeto aí do papel. Mas enfim, continuando aqui a história. Então o Raito decide que ele vai virar a justiça. Já que a justiça no nosso mundo não funciona, eu acho que não tinha o Sérgio Moro lá no Japão, né? Já que a justiça não funciona, as instituições são corruptas, e ele tem agora na mão uma máquina de matar, ele decidiu que ele vai ser a justiça. Então ele começa a eliminar vários presos mundo afora. Então se tem uma pessoa na sociedade que cometeu crime, foi preso, se na opinião dele essa pessoa não precisava ser presa, ela precisava morrer, ele vai lá e escreve o nome do caderninho, ataque cardíaco e pronto, acabou. Essa história ela meio que se passa no nosso mundo real mesmo, né? Um mundo real paralelo aí. E aí imagina, se no nosso planeta as pessoas que estão presas começam a todas morrer de ataque cardíaco. É estranho, não é? Todo mundo está tendo infarto do miocárdio do nada. Então isso começa a chamar a atenção das autoridades. Não é possível que todos os presos estão morrendo aí de ataque cardíaco sem motivo nenhum. Então, agora eu vou dar um leve spoiler aqui para você. Se bem que essa obra aqui já tem aí mais de 10 anos e não é tanto spoiler assim. Eis que as autoridades mundiais pedem ajuda ao maior detetive do mundo. Esse nosso camarada aqui, ó, chamado L. Então, o L, ele tem uma outra visão de justiça. Ele não acha certo matar condenados à prisão, pessoas que cometeram crimes. Então, ele está disposto a descobrir como é que esses condenados aí à prisão estão morrendo de ataque cardíaco. Aí você fala assim, bom, se tem um monte de pessoa morrendo de ataque cardíaco, como ele vai fazer para descobrir, digamos, entre aspas, a fonte dessas mortes? Não tem como. E é aí que você se engana. Então, agora que começa o jogo psicológico aqui, se por acaso você gosta de xadrez, você tem que ler Death Note, você tem que assistir Death Note. É literalmente um jogo de gato e rato, é tipo um Tom e Jerry. Já assistiu o Tom e Jerry? Que o Tom tem que capturar o Jerry? A diferença é que aqui o Tom tem que capturar o Jerry e o Jerry tem que capturar o Tom também. Se você é fã de Cubo Mágico, se você gosta de desafios lógicos, você tem que apreciar aqui essa obra. Então, novamente, vou dar um pequeno spoiler aqui, ó, desses 2 primeiros volumes aqui. O L, ele descobre um padrão nessas mortes por ataques cardíacos. Então ele teve uma ideia, ele meio que fez uma análise de todas essas mortes e ele descobriu que a primeira morte de ataque cardíaco, daquele criminoso lá que tinha sequestrado as crianças de uma escola, provavelmente foi uma morte testada. Da mesma forma que eu gravei aquele vídeo lá testando o teste que ficou todo apagado, o L deduz que a morte daquele criminoso foi a primeira morte que a pessoa que está causando essas outras mortes cometeu. Então ele faz uma análise da região onde aquela transmissão do programa de Datenas, entre aspas, estava sendo feita. E ele descobre que não era para o Japão inteiro, a história se passa no Japão, tá? Não era para o Japão inteiro que estava feita aquela transmissão, era para uma região específica. Então, o L, ele bola um plano muito louco na cabeça dele para tentar verificar essa hipótese. Então é como se fosse uma PLL, né? Como se fosse uma PLLH ou a PLLT que eu fiz no começo aqui desse vídeo, que o L tenta executar aí. Então, cara, se você gosta de Cubo Mágico, pode ter certeza que você vai gostar aqui dessa obra. Então você tem um problema, ó, aqui eu tenho uma PLLH. Isso daqui é um problema. Você precisa achar qual que é a melhor forma de você resolver esse problema.
Por exemplo, eu posso executar aqui a PLLH. Se eu não souber a PLLH, não tem problema. Eu posso fazer uma PLLT e agora caiu aqui no caso F. Você percebe como tem várias formas de você resolver determinado problema? Então eu já vou te dar um outro pequeno spoiler. Então aqui o L, ele elabora um plano para tentar colher mais informações de onde estão saindo esses assassinatos. E o nosso querido Light Yagami aqui cai que nem um patinho. Então o L começa aqui a isolar variáveis. Ó, tudo isso aqui acontece nesses 2 primeiros volumes. Cara, todos esses outros volumes aqui, ó, 3, 4, depois apresentam outros personagens, ó. Então de inimigos eles passam a ser aliados. A gente tem uma reviravolta lascada aqui na história. Aparece esse maluco aqui que parece a Xuxa. Ó, aparece aqui o Nier. Ó, uma capa mais fantástica do que a outra. Aqui nós temos o Mikami inteiro. E, por fim, temos o capítulo final aqui, o volume final. E pode acreditar em mim, o final aqui é surpreendente. Cara, a primeira vez que eu assisti esse anime foi em 2008, se eu não me engano. Foi justamente no hype lá, quando ele tava sendo lançado pela primeira vez. E nossa, eu assisti numa pegada só. Comecei a assistir e não parei mais, cara. Praticamente virei a madrugada lá na noite até conseguir ver o final. E se você tiver a oportunidade também de ler aqui essa edição 13... Cara, essa edição 13 traz várias informações adicionais aí sobre o desenvolvimento aqui dessa obra. Então, esse foi o resumo do resumo aqui da primeira metade desse volume e de um pouquinho aqui desse outro volume. Aqui tem muitas mais tramóias e estratégias e mutretas. Mutreta não é o Sledgehammer não, tá? É mutreta aqui da história mesmo. É simplesmente fantástico você acompanhar aqui a visão de mundo aí do Light e do L e você ter essa disputa de um tentando defender o seu ponto de vista do que é justiça e até onde que eles vão para conseguir defender aí esses ideais. Então agora, como eu prometido lá no começo do vídeo, eu vou te falar onde que o cubo mágico entra nessa história. Então Death Note acaba aqui no capítulo 13? Não. Os autores, Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata, eles já lançaram, se eu não me engano, 2 especiais. Um chamado Death Note One Shot, que conta a história do Sekira, que, se eu não me engano, foi lançado aí há uns 5 anos atrás. E no ano de 2009, teve um outro especial chamado Death Note Justice or Evil, onde o Ryuko, agora é spoiler, tá? Se por acaso você não quer receber spoiler, pula pra ir pra daqui uns 2 minutos do vídeo. Se bem que daqui pra frente vai ser só spoiler, então pode aguardar o próximo vídeo do Projeto Friedrich 119, que saiu hoje aí às 19 horas, tá? Se por acaso você não liga pra spoiler, nessas 2 outras histórias paralelas, digamos assim, é meio que uma continuação espiritual de quando acaba aqui o volume 12. Então eles contam a história de como que tá o nosso mundo depois da existência aqui do Death Note. E tem 2 páginas nesses 2 especiais onde aparece o Nier resolvendo um cubo mágico. Nossa, quando eu vi aquilo, cara, escorreu a lágrima. Uma lágrima no meu olho direito e 2 no meu olho esquerdo. Bom, pode ser que eu vou tomar strike aqui, mas eu não me contenho. Quando falou de Death Note, eu vou colocar a foto aqui. Eu vou colocar uma foto em miniatura aqui, bem pequenininho, de forma ilustrativa. Então, por favor, aí, JBC, sei lá, Takeshi Obata, ou seja lá quem for o dono dos direitos autorais dessa foto, não dá strike desse vídeo não, vai, por favor. Ó, vou colocar aqui em miniatura para ilustrar para vocês que sim, o Nier monta cubo mágico. Tá vendo? Ele é cubista. Será que ele usa o Friedrich? Ou ele usa o método Hu? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você poder ver com seus próprios olhos aí o Nier montando o cubo mágico. Então, nesses 2 especiais, em uma foto desse especial, aparece ele montando, né? Que é um flashback, se eu não me engano. E no outro especial, o cubo mágico tá lá numa caixa. É o Nier com cabelão lá, parece um cantor de metal. E o cubo mágico jogado lá na caixa dele. Então me diga aí nos comentários se por acaso você conhece Death Note, se por acaso você já acompanhou aí essa obra, se você quer ver mais análises aqui
de mangás nesse projeto Off Top. Lembrando que esse vídeo aí foi meio que uma sugestão, uma parceria de um inscrito meu chamado Thiago Borges Barbosa. Inclusive o avatar dele é o L mordendo um cubo mágico. O L não gosta só de doces não, tá? E nem de maçã. Ele quer comer cubo mágico também. Muito obrigado então por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.